Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Whey, o podcast da Whey Suplementos, a rede de suplementos que mais cresce no Brasil. Nosso propósito é inspirar conquistas e transformar desejos em realidade. Aqui trazemos muitos assuntos sobre saúde, longevidade e trazemos também muitas dicas para vocês. E hoje, pela primeira vez, trouxemos 3 convidadas e... vou me apresentar primeiro, né? Eu sou a Vanessa Gomides, nutricionista, gerente também em uma das lojas da Whey, e agora nossas convidadas vão se apresentar. Isso, eu sou Ana Carolina, sou nutricionista, especialista em emagrecimento feminino. Hoje eu atendo especialmente em São Gonçalo, em Caraí, também online. Também atendo o público de bariátrica, teste genético. Tô focada aí no emagrecimento feminino, a partir dos 25, especialmente mulherada aí pré e pós-menopausa. Meu nome é Keila Santiago, nutricionista também. Hoje eu atendo, o meu nicho maior é o emagrecimento, atendo mulheres 40 mais. E por ser nutricionista formada em nutrição clínica funcional, eu também pego muito essas pacientes que precisam tratar a parte de patologias também. Eu sou Suelen Dias, sou nutricionista também, especialista em emagrecimento. Atendo mulheres e homens, mas... meu sucesso maior são com as mulheres através do meu programa nutricional Metamorfose, onde eu já levei mais de 50 mulheres a emagrecerem mais de 10 quilos. Minha promessa são 10 quilos, mas a gente já conseguiu bater esse recorde aí. E todas serão bem-vindas lá no Metamorfose também para serem minhas borboletas. Muito bom. Então hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal de garotas. Vamos falar um pouquinho sobre a nutrição feminina. E eu queria saber, antes de mais nada, todas trabalham com emagrecimento, né? Sim. A Keila e a Suelen passaram por um processo de emagrecimento que foram muitos quilos perdidos. Sim. Conta um pouquinho pra gente como foi o processo de vocês e como isso auxilia dentro do consultório também com os pacientes de vocês. Posso? Pode. Então, eu sempre vivi brigando com a balança, efeito sanfona, eu emagrecia, engordava, tudo sempre, porque eu fazia dietas muito restritivas, né? E levando isso em consideração e trazendo isso para o meu atendimento, eu fui entendendo e percebendo, depois que eu estudei e me formei em nutrição, que a restrição ela não é uma coisa que cabe, pelo menos dentro do meu atendimento, e que não cabia para mim. Então, o que eu passei, eu não queria que que os meus pacientes passassem por isso. Então, hoje eu consigo trabalhar uma alimentação equilibrada e com isso a gente tem resultados muito melhores do que eu restringir aquele paciente. Então, tudo que eu fiz na minha vida, que foi isso, óbvio que na minha época, quando eu consegui fazer isso, eu tive um acompanhamento, porque eu não era formada em nutrição, eu tive um acompanhamento de uma outra profissional e eu me espelhei nela para fazer desse também o meu trabalho. E hoje é assim que eu conduzo os meus atendimentos, o meu programa nutricional, as minhas consultas, trazendo esse equilíbrio para a vida dos pacientes, mostrando que eles podem comer de tudo, mas não tudo, e que a gente consegue resultados assim como os meus. Muito bom. E você, Keila? Esse viver com equilíbrio fez parte da minha vida também. E assim, comigo foi muito interessante, porque uma amiga me deu uma sacudida. Uma vez fomos para um congresso em São Paulo, e eu muito acima do peso, e ela assim, maromba, né, treinava muito. E uma vez assim, ela chegou pra mim, nesse congresso foi assim, um divisor de águas, que ela falou assim: Keila, você precisa emagrecer. E na época eu nunca pensei em um nutricionista. Aí eu comecei a fazer por conta própria. O que aconteceu? Eu emagreci muito, porém não mantive. Esse foi um diferencial quando eu falei, preciso de ajuda. Então foi quando eu procurei uma nutricionista. E assim, ela me ajudou muito. A partir dali eu falei, eu quero que isso faça parte da minha vida. Porque assim como eu fui ajudada, eu quero ajudar outras mulheres. Mas o processo não foi fácil. Por quê? Porque começou a questão das dietas, começaram assim, no início eu lembro que eu ficava assim, será que eu vou conseguir? Mas aí como eu tive uma ajuda, porque essa nutricionista, ela não só, na época, ela conseguiu fazer com que eu emagrecesse, mas ela conseguiu me acompanhar. E ali eu me espelhei nela, não vou falar o nome, mas me espelhei e falei, cara, eu quero realmente seguir isso e ajudar outras mulheres também. E hoje no meu consultório, 90% a busca é pelo emagrecimento, e eu procuro realmente fazer o que fizeram comigo, né? Que essa ajuda, o acolhimento, mas não foi fácil. Mas assim, o equilíbrio, a busca e o foco me trouxe para o resultado.
E acho que a parte do acolhimento é o principal, É, porque é uma sim, das sim, maiores queixas que a gente vê dentro do consultório. Verdade. É essa questão do, eu fui e depois fiquei largada. Fui E abandonada. hoje Sim. a gente consegue, eu tô falando nós, porque eu conheço o trabalho delas também, nós somos Sim. amigas, então nós trazemos isso, essa parte do acolhimento e o acompanhamento mais de pertinho para o paciente conseguir obter esse resultado e não desanimar. E o comer sem aquela restrição, né? Porque eu costumo falar para o paciente o seguinte: quando você come, quando você traz esse equilíbrio, não é que você não possa fazer suas refeições livres, porque eles já chegam assim. Eu vou poder fazer a minha refeição livre, doutor? E eu não tiro, eu falo, não, você vai poder. Só que assim, tudo com estratégia. Quando eles entendem que precisa da estratégia, o acompanhamento, o resultado vai fluindo e acontece. E fica mais leve. Fica leve. E o acolhimento, acho que um diferencial de nós três, né? Que a gente tem uma linha de tratamento. Acho que a gente é muito. Somos a gente tem uma conexão unidas, muito, exatamente. muito forte. E o nosso trabalho, cada um com seu feeling aí, mas uma coisa que tem como muito forte entre a gente é o acolhimento que a gente traz pro paciente. Isso daí faz total diferença, porque paciente de emagrecimento, ele já tem aí umas questões já tanto psicológica, tanto emocional, que se o acolhimento não for a base do atendimento, não adianta que esse paciente... Eles param no meio Eles do caminho. desistem. Então, Sim. essa questão do acolhimento é primordial hoje no processo de emagrecimento e tanto num diferencial no nosso acompanhamento. É o que a virada de chave hoje no nosso diferencial. Muitas vezes a gente passa a maior parte do atendimento ouvindo o paciente Sim. e as queixas, né? Conversando, que é muito importante, não são todos os profissionais que fazem isso. Exatamente. Mas muitas vezes acontece isso e o tempo ali de planejamento ali da alimentação é até bem mais curtinho, né? Vocês são amigas, conta pra gente como vocês se conheceram. Então, Vai, que eu nem lembro mais. Você não lembra? Foi no primeiro Olha evento. só, o problema é que eu... Foi no evento da Wayne, não foi? Suplemento, Foi no evento da exatamente. Legal. Olha só, eu já falei que eu tenho esse delay e coisa aqui. Eu sou muito esquecida, vai, me No lembra. primeiro evento que vocês fizeram, né, no Way Connect, né? Aí nós nos conhecemos lá. Na verdade, a gente começou o contato através do WhatsApp pra formar grupos pra irmos Pra ir, juntas. pra dividir Uber. Isso, e aí nos encontramos lá e desde esse dia nós duas somos amigas e aí depois eu conheci Eu surgi, ela. né? O nosso encontro foi no consultório, porque hoje nós atendemos no mesmo consultório, eu e a Ana Carolina. E aí depois veio a Suelen. Por quê? Porque essa questão do network nos uniu. Todos os eventos a gente estava sempre fechando. E assim, assim como é muito importante a conexão com os pacientes, houve essa conexão entre a gente. E agora, o que pinta pra Carol fazer, não, vou chamar a Keila, vou chamar a Suelen. O que eu tenho oportunidade, eu sempre estou conectando com elas. Eu acho que isso faz parte da minha história na nutrição e o crescimento também, né? Sim, isso daí também é muito legal. Pra quem se sente perdida hoje no mundo da nutrição, em eventos e tudo mais, tudo é network, não perde a oportunidade. A Whey deu oportunidade pra gente ir nos eventos. A Whey é maravilhosa. Aparece nesses eventos, gente. Não sente vergonha. Começa a criar esse ciclo de amizade, porque é o que vai te levar pro sucesso. Olha aí, no evento da Whey, quem diria sócia, que agora nós somos sócias. Novidade. Uma novidade. Nós somos sócias hoje no mundo e da a Carol. nutrição, Primeira tudo mais. mão aqui Em primeira no podcast. mão. Que o evento da Whey nos trouxe. Então, se você se sente perdida, se sente não tão acolhido, ou então não tem amizade no mundo da nutrição, cria essas amizades. Acolhe conecta todas essas oportunidades, Sim. que é só sucesso. Olha aí o que um simples evento me trouxe. Me trouxe uma sócia pra vida, me trouxe umas amizades pra vida, que elas sim eu posso chamar de amigas do mundo da nutrição. Muito obrigada. Que hoje a gente se conecta aí, não só na nutrição, mas na vida pessoal também. Então, dica, não perca nenhuma oportunidade, não te passar nenhuma oportunidade. A Carol fala sobre isso, e isso me traz a memória, porque lá no início, quando eu comecei a atender no consultório, a Carol é ligada a 220, vocês já perceberam, né? Ela não para. Mas o que acontece? Eu, muito retraída, às vezes muito quieta, ela ficava, não, vamos acordar. Isso é muito importante, quando você tem pessoas do seu lado que te dão a mão e falam, o caminho é esse, vai por aqui. E ela realmente, ela contou muito
muito positivamente, até para o meu crescimento no Instagram, porque eu não gostava de aparecer, muita vergonha, muito tímida, e ela não, ela me impulsionou, ela me encorajou, e hoje, todos os dias, eu consigo fazer os meus posts lá no Instagram. Gente, que arraso! E encorajando as mulheres, E olha, né? vergonha não paga boleto. Se você tá assistindo Ah, é a gente, verdade. sente vergonha de fazer um stories, fazer um reel, de aparecer nos eventos da Way. Se você sente vergonha de ir num evento sozinha, porque todas nós se conhecemos em eventos sozinhas. Olha a conexão que a gente criou. É, incrível, Pode parar com incrível. isso, porque vergonha não paga boleto. Isso aí. E só um ponto importante é porque a maioria das pessoas acham que, assim, por elas também serem nutricionistas, elas são minhas rivais, minhas inimigas. Não. Elas são minhas concorrentes, óbvio, mas elas não precisam ser, elas podem ser as minhas amigas, outros nutricionistas podem ser seus amigos, independente da concorrência que a gente tenha em Sim. questão de atendimento. E isso é muito importante justamente para o crescimento, porque, assim, uma vai sempre ajudando a outra. Sim. Então, tenham essas conexões, porque elas são importantes e são valiosas também. Existe muito esse mito, né, de que não tem espaço para todo mundo. A nutrição é muito ampla, tem várias áreas, e mesmo quando a gente atua numa mesma área, foi o que você disse, uma ajuda a outra. Assim como a Carol te ajudou também, né? Instagram, por exemplo, eu tenho essa mesma questão. Uma vergonha de aparecer aqui, eu falo a beça. Chega lá na frente, se eu precisar falar no Deixa eu te fazer uma auditório. pergunta. Tá com os boletos tudo Não tô. pago? Então para Tá de graça. vendo? Coloca a cara que tem muito boleto pra pagar. Mas assim, só fazendo aí uma observação, a questão dessa questão da rivalidade que existe às vezes entre os profissionais. Eu sempre falo que o sol nasceu para todos. E como acontece, já aconteceu pacientes meus, assim, de precisarem realmente serem tratados, por exemplo, eu não atendo bariátrico. Eu mando para Carol. Então, assim, é muito bom a gente saber que a gente não pode abraçar o mundo e que existem, sim, pessoas que são graduadas, são mais preparadas para atender aquele público-alvo. E isso independente da nossa amizade, né? Porque eu sempre falo, gente, você não é minha concorrente. Eu tenho outras colegas também, vocês não são minhas concorrentes, que o que tem que ser para ser meu, vai ser meu, Vanessa. Ninguém vai pegar, entendeu? E eu acredito também muito na energia. Eu sou muito enérgica. Qual a energia que você tá emanando? Emanando que fala? Emanando aí pro universo. É de rivalidade? O que você joga pro universo? É isso que você vai ter. A gente tem esse lado parecido de público e tudo mais, mas a gente, uma ajuda a outra, uma tá incentivando. Quando eu vejo um post esses dias, eu falei, amiga, que post maravilhoso, que não sei o quê. A gente tá sempre ali. Quando tem alguma coisa que eu vejo, não tá legal, eu comento. Então, qual a energia que você tá trazendo pra sua vida hoje? É de rivalidade? Aí as coisas vão ser mais pro lado negativo. É de ajuda, é de coisa legal, interessante, é isso que vai trazer pra sua vai vida. somar, né? Somar. É E isso. até a questão do crescimento também, porque, por exemplo, eu estudo determinadas coisas, ela estuda, pega outras coisas para estudar e ela também. Então a gente faz essa troca, sabe? Às vezes um ponto, não é porque eu sou nutricionista que eu sei tudo de cabeça. Nem tem como, né? Não tem como, Todo porque dia Nós tem temos artigo um novo grupo, posso a gente falar o nome do troca grupo? informação. Posso falar o nome do grupo? Nós temos um grupo que, assim, uma coloca realmente as questões, porque tem aquelas dúvidas. Às vezes eu pego um paciente extremamente complicado, aí eu vou lá e troco com as meninas, às vezes a suplementação que a gente tá fazendo, e aí, olha, eu acho que isso vai funcionar, isso aqui é melhor. Eu acho isso pro crescimento, eu acho que é muito importante. Sim. É a gente saber que, por mais que a gente estude, porque assim, a gente sai da faculdade, gente, quem vai lembrar do que estudou lá na faculdade? Então, assim, por isso que é importante a pós-graduação e essa conexão, essa amizade. Qual o nome do grupo? As cocotinhas. As três cocotinhas. Claro que eu sou a mais novinha do grupo. Foi né? ela que colocou, gente. Mas é porque elas Inusitado. já são maduras, né? Mais maduras do que Bem eu. mais madura. Bem mais Ela madura. não, eu sou a mais Só madura. que a gente tem a mesma energia. Eu com 26 anos, ela com os 30 e poucos Ela me delas. chama de velha de vez em quando. Ai, esse é pensamento de velho. Só que elas têm uma. A gente tem a mesma energia que eu falei, cara, são as três cocotinhas. Então a gente botou esse grupo. Hoje ela tava de vestidinho, eu falei, igual a cocotinha eu. Então a gente tem esse Eu grupo. amo Esse- essa conexão com as meninas. E assim, é uma entrega muito, eu acho que é muito natural. Quando eu vejo, por exemplo, a Suelen, eu vejo assim, a Suelen é mais centrada. Eu falei assim, eu amo a oratória da Suelen. Eu gosto de ouvir a Suelen falar. A Carol é aquela espontânea. A Carol, ela não vai guardar pra depois, ela vai Nem te penso, falar. vai Não, falar ela vai logo. falar. E assim, eu falei sobre isso com ela hoje. Então, ontem ela falou, queria ser mais carinhosa. Eu falei, amiga, você é carinhosa nas suas atitudes. Ela não consegue enxergar isso, mas ela é muito carinhosa nas atitudes. Enfim, esse grupo só tem a acrescentar mesmo. Só voltando um pouquinho sobre a energia,
Fala sobre energia? Só voltando um pouquinho sobre energia, que a gente vê o quanto que a gente traz boas energias, tanto para nossas vidas e tanto para o nosso mundo da nutrição. Você vê o quanto que a gente sempre teve, desde o início, né, essa conexão de ajudar uma outra, de querer incentivar uma outra, que a vida das três tá super bem vivida, super pra frente no mundo da nutrição, super bem, super A alinhada. independência financeira chegou. Super alinhada, exatamente isso. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre E isso. bora! Pra começar tudo, há quanto tempo vocês são formadas e como foi o início pós-formação? Pra gente começar lá do início e vir pra independência financeira. Ótimo. Tá. Vai, Carol. Vai ela. Na verdade, eu sou formada não tem muito tempo. Eu sou formada há 2 anos, porém eu sou formada há 12 anos em educação física. Ai, que legal! Só que eu abandonei a educação física totalmente. Pessoal da educação física, amo vocês, tá? Vocês são super importantes também para o nosso trabalho. E cada um no seu quadrado. Realmente só não foi para mim. Não me encontrei ali dentro da profissão. Apesar de ter trabalhado 10, 12 anos realmente com a educação física. Mas a nutrição foi onde eu me encontrei. Brevemente, eu fui fazer faculdade de fisioterapia, lá fui apresentar um trabalho sobre doenças epidemiológicas e me deram Oh, meu Deus, me deram... Perdão. Uma parte, te deram um papel, não? Pera. Me deram obesidade. O tema. Me perdoa. Me deram obesidade como tema. E aí eu apresentei o trabalho, olhei pra minha professora e falei, estou mudando de curso. E aí a nutrição me levou desde esse dia aí. A nutrição te encontrou. Me encontrou. Eu digo que não fui eu que encontrei a nutrição, foi ela que me encontrou. E aí... Estou formada há 2 anos e trabalho desde que eu me formei e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque hoje eu consegui me ajudar, né, transformar minha vida através da nutrição, porque hoje é através do meu trabalho que eu consigo manter o meu peso estável e que o meu processo foi em 2021 para 2022 ali, e desde então sou eu que faço o meu próprio acompanhamento. Anteriormente eu precisei da ajuda de um profissional, hoje sou eu que faço. E é através dessa possibilidade da nutrição que hoje eu transformo outras vidas também. Sou muito grata à nutrição. E já saiu atendendo? Já saí atendendo. Muito bom. Eu tinha um estúdio de pilates, fechei num dia e já abri o consultório. Maravilha! A gente é muito da ação, né? Nós três, nós temos isso de muito da ação. Eu acho que eu sou a mais novinha aqui de formação. Eu tenho 1 ano de formada. E eu lembro que quando eu migrei, né? Porque eu fazia direito, fiz 2 períodos de direito. Totalmente influenciada pelo marido advogado. Aí eu acordei e falei, não é isso que eu quero pra minha vida. E a nutrição, quando você fala que a nutrição te encontrou, me encontrou também quando eu vivi o processo de emagrecimento. Eu me apaixonei, eu falei, nossa, eu quero ajudar outras mulheres, eu quero ajudar outras pessoas. Quando eu falo mulheres, porque realmente meu público hoje, ele é feminino, ele é maior, né? E eu, assim, estudando, faltando 3 meses para me formar, eu já tinha uma lista de espera de pessoas para atendimento. Quando eu falo isso, mas por quê? Porque eu comecei um trabalho na internet, na época eu contratei uma social media, então ela fez um trabalho no Instagram, e aí começaram realmente a ter as procuras. E aí as pessoas me procuravam, eu falava, olha, eu não posso atender ainda, porque eu não estou formada. E quando eu me formei, eu comecei o atendimento online. Muito novo na minha vida, mas assim, de lá, desde o início, eu sempre trabalhei, sempre tive paciente. E assim, depois eu comecei os presenciais. E assim, hoje eu consigo realmente me manter financeiramente, e até comentei com as meninas vindo pra cá. A viagem que eu fiz no final do ano pro Chile, nós fomos pro Chile, eu e o maridão. Viajamos depois, fomos pra região dos lagos. Então assim, a nutrição proporcionou essa viagem. Então assim, a independência financeira chegou, graças a Deus. E 1 ano de formada, né? 1 ano de formada. Mas assim, é muito trabalho. Por exemplo, eu atendo 2 vezes na semana, mas eu atendo online 2 vezes também. E a gente não para, porque é post todos os dias, aí responde, atende paciente. Então, assim, é muito trabalho para ter esse retorno. Mas é gratificante, Vanessa, muito bom. A gente ser dona do nosso próprio horário, da nossa própria agenda. Se a gente quiser fechar, vai viajar. Isso é o máximo, né? Eu sou formada há 2 anos e meio, formei
meados de 2022. E assim que eu me formei, na semana que eu peguei o CRN, no dia seguinte eu já tava atendendo. Porque eu sou Coisa muito linda. da ação. Eu sempre tive certeza A energia, o pensamento que positivo. Acreditou. dar certo. É isso. Sempre tive certeza. Ah, tem que fazer concurso. Eu não vou fazer concurso. Eu vou. Claro que eu não saí peguei meu CRN na mão, não saí com a agenda lotada. Mas eu fui caminhando. Eu sou muito de processo também. Eu respeito cada etapa, cada processo. Hoje eu tô no processo de equilibrar a vida pessoal com vida profissional. Mas eu super respeito essa etapa. Eu tô nessa etapa, é um processo que a gente precisa evoluir, mas eu tô nesse processo. Tô abrindo o meu próprio consultório, tenho minha independência Coisa financeira. linda. Hoje a minha irmã, ela faz faculdade na UF de odontologia, então eu consigo ajudar ela na lista de material, todo mundo sabe que é caríssimo, né, de odontologia da UF. Eu consigo proporcionar isso daí pra minha irmã, consigo proporcionar pra mim viagens, porque a gente ser dona da nossa própria agenda, do nosso próprio horário, nos permite ir Independência. independência e ir até onde a gente quiser. Hoje o mundo, claro que, olha só, não dá pra ficar rica com consulta, tá? A gente tá falando de outras coisas. A gente tá falando de método de acompanhamento, a gente tá falando de produto digital, a gente tá falando de 1 milhão de coisas que daí não é assunto pra hoje, senão a gente fica aqui até amanhã. Mas envolve muitas outras questões. Mas se você tem um sonho e sempre soube que ia dar certo, só vai. É isso aí. E agora vamos falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, né? Vocês estão abrindo aí o consultório, conta um pouquinho pra gente. Ah, aquilo também. É. Conta falar. então, pode Deixa eu ir. falar. Não, é porque o meu, na verdade, o projeto ainda tá quase pronto. Já tá naquela parte de... a parte final ali dos móveis e tal. Mas assim, essa realização de sonho aconteceu há uns 6 meses atrás. Então, assim, a gente começou já com esse projeto, na verdade era um projeto a 3. Aí depois a gente, não, vamos ver como que vai ficar. Teve a oportunidade para eu estar abrindo sozinha, mas assim, ainda não saiu da caixinha, ainda tá ali. Mas acredito que daqui uns 2, 3 meses eu já tô aqui em Niterói com o meu consultório. Vai Tenho dar certeza certo. que sim. A gente começou, a gente se subloca, né? Horários. Aham. Eu, Keila, a gente atende no mesmo local de São Gonçalo e eu, a Sueli, a gente atende no mesmo lugar em Caraí. Então, como que a gente quis o projeto, né, do consultório? A gente queria, primeiro, a gente atende no local que não é nosso. Eu busquei o local mais confortável, que mais tem minha cara, sim. Mas não tem nossa identidade. Não tem aquela coisa chique que a gente quer manjar para as pessoas, né? Então, eu sempre quis a questão do acolhimento, a questão do botar a minha cara. Então, a gente montou o projeto, né, eu e a Suelen, da gente ter o nosso espaço, ter como a gente sempre sonhou, e um local também para se bilocar. Porque a gente também estava lá no início, lembra? Que a gente procurava o local. Sim. E hoje em São Gonçalo, principalmente, não tem tantos locais agradáveis, né? A não ser um cubículo com uma mesinha e uma cadeira, mas não traz aquela questão de... Porque o atendimento não é só você ter uma cadeira, uma mesa e você atender. Não. É o ambiente. É o ambiente. É O você ambiente chegar, conta você ter muito. um bom lanche pra você oferecer, um bom café, um bom acolhimento, um cheiro, né? Uma visão interessante. Então é isso que a gente tá buscando pra gente trazer pra outros profissionais da saúde, principalmente nutricionistas, que a gente quer, né? Quer esse público junto com a gente, que a gente também quer ajudar outras pessoas, o público da saúde. Então a gente fez esse projeto de consultório focado em trazer a nossa identidade, principalmente, e também ter um espaço acolhedor, porque em São Gonçalo, se você Então vai ser em São Gonçalo. vai ser em São Gonçalo. Eu já tenho Ah. a minha sala lá em São Gonçalo, que é Aham. onde funciona o meu consultório. E anteriormente eu dividia ele com outra pessoa. Sim. E é um espaço grande e é uma sala muito grande pra mim. E até então eu tava tentando alugar a sala pra eu procurar um outro local menor. Aí foi quando ela veio com a ideia da gente se associar. E aí dali montar o consultório e dividir por 2 salas pra gente fazer uma sala específica pra gente e outra pra gente também alugar pra outras pessoas que gostariam de ter oportunidade, estão começando, às vezes não tem tanto dinheiro pra investir em uma sala sozinho, então isso também seria interessante pras Empreendedoras, pessoas. né? Vendo que as Sim. nutricionistas são empreendedoras aí. Sim, O exatamente. empreendedorismo feminino, né? E que hoje também é muito pautado, né? Mulheres empreendedoras. Donas de si, dos Isso aí. horários. Vocês encontraram algum desafio aí
no caminho? Ai, vários, né? Vários, é. Vários. E a vontade de desistir, minha filha. Hoje não dá, Não tem como. hoje não chega muito essa vontade de desistir, não. Porque, como eu falei, já deu certo. Já me imagino na minha mesa. A gente tá na fase de acabamento, não. Tá na fase de iniciar ainda, né? Mas já tá indo. Eu já me vejo na minha mesa, no meu ripado atrás de mim, no meu porcelanato na parede, na minha iluminação. Então, eu já me imagino em tudo. Aí eu vou pensar que vai dar errado, que não vai dar? Não, claro que tem um desafio. Tem dia que a gente acorda mais desanimado, tem dia que a gente não quer nem abrir os stories pra mostrar a cara, mas como eu falei, o boleto tá cheio de boleto agora do consultório pra pagar, então a gente não tem muita escolha. Mas hoje não tem mais essa questão de desistir, será que vai dar certo? Eu não tenho mais particularmente, não tenho mais essa dúvida que me faça pensar. O desafio é só no boleto mesmo pra pagar. Acho que o maior desafio a gente já venceu, que era começar. Porque quando a gente sai da faculdade, eu não sei todas, mas pelo menos a minha, ela era um pouco amedrontadora. Não sei nem se existe essa palavra, mas era como eu ficava, amedrontada. De sair e não ter segurança para atender. Só que aí quando a gente começa, a gente vai ganhando experiência, óbvio, a gente precisa sempre se atualizar, é o que eu faço até hoje. E através disso eu fui melhorando meu atendimento e hoje eu acho que nem lembro, tô lembrando agora, né, para contar isso, porque você me perguntou, mas nem lembro que eu passei por esse processo do medo inicial. E hoje é o que eu gosto de fazer, é o que eu tenho segurança em fazer. Então, e outra coisa, a gente precisa, como ela falou, a gente precisa continuar sempre estudando. Eu lembro que faltava 6 meses para eu terminar a faculdade, eu comecei uma pós-graduação. E assim, terminei a pós-graduação, mas estamos em outros cursos e buscando, porque a nutrição todos os dias tem algo diferente. Né? Muito. Todo dia você encontra uma nova patologia, ou um novo suplemento, enfim, você tem que estar sempre se atualizando para estar entregando melhor. Eu sempre falo isso para os pacientes e até posto, buscando sempre o conhecimento para minha entrega ser completa. Porque o paciente que entra no consultório, ele já acha que vai ser resolvido o problema ali, tudo em uma consulta. Então, para você desmistificar isso, já não é fácil. Você precisa fazer com que ele entenda que é um processo. Né? Então, eu acredito que realmente é um processo que a gente precisa focar e tá passando essa informação aí, né, para eles. Porque hoje tem muita informação dos milagres, né? Vendidas aí. Muitos então, mitos. Muita coisa. Por isso que eu falei, os milagres, sendo irônica, né? Então o paciente ele já vem pra gente achando que vai ser exatamente daquela forma. Então, até você mostrar, explicar que é um processo, que o emagrecimento, para ele realmente ser eficiente, precisa passar. Até por isso que eu escolhi o nome do meu programa nutricional como Metamorfose, que é o processo de mudanças, até ele entender aquilo, é um desafio também pra gente. Sim. Isso. Como eu falei, desmistificar, porque ele chega ali realmente achando que vai ser fácil. E não é fácil. O processo, não é fácil. Quanto tempo vou emagrecer tantos quilos? Quanto tempo? Né? Tem aquela ansiedade, né? Isso. E assim, a individualidade é algo que o paciente, às vezes, ele não vai entender. Entende. Porque tem paciente, eu atendo paciente, até comentei com a Carol, tem paciente que com 3 meses eliminou 10, 15 quilos, 3 meses. Mas tem paciente que demora ao longo de 12 meses para eliminar aí 10 quilos. Por quê? A individualidade. Como que está esse paciente? Como que está esse corpo? Como que está a mente desse paciente? Porque é um total, né? É um tratamento que pega a mente, pega o corpo, pega tudo. Então, assim, a gente precisa realmente... o paciente, ele precisa entender. E isso em consulta é algo que eu falo muito. Ó. O paciente na primeira consulta... geralmente minha consulta demora de 1 hora, 1 hora e 20, né? Mais que isso, não. Quando é um paciente de primeira vez. Mas quando do acompanhamento a gente consegue, já está acostumado com você, já sabe como funciona. Mas é fazer com que ele entenda que o processo realmente, ele não é da noite pro dia. Então você precisa realmente estar todos os dias fazendo um pouquinho para que vire um hábito, né? E fazer só uma associação rápida sobre o começo, né, de quem acabou de se formar e também dos nossos pacientes, é sobre o medo e a insegurança, né? A gente sai da faculdade com insegurança, a gente sai com medo, a gente tem pessoas, né, acho que a maioria das mulheres hoje, elas precisam de um empurrãozinho, por isso que a gente faz live, tá sempre ali dando um empurrãozinho para elas iniciarem, porque depois que você inicia, que é o que vai começar a andar, então não deixa o medo, não deixa a insegurança atrapalhar Paralisar. o seu propósito, você tem um propósito muito maior em relação a isso. Verdade. Falou bonito. De vez em quando a gente fala bonitinho. Vou aproveitar e falar um pouquinho. Você falou sobre os processos, tem muita questão da genética também. E você mencionou o teste genético, né?
Como que isso aí pode ajudar dentro do consultório? Fala um Sim, pouquinho. exatamente. Vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendi sábado. O teste genético hoje veio para revolucionar, né? Tanto a minha conduta no consultório, tanto para a descoberta dos pacientes. Eu indiquei o teste genético para essa paciente de sábado, porque era uma paciente que ela estava com dificuldade de emagrecimento. A gente já tá o quê? Já renovou o método, né? Que eu tenho método de acompanhamento 2 vezes. E o emagrecimento tava difícil. Então, eu já tinha tentado de tudo. Eu falei, olha, eu tô sendo bem sincera, já tentamos de tudo. Emagrecimento tá muito lento, seus exames estão ótimos. Vamos ver essa genética? Vamos ver se ela vai esclarecer uma coisa legal pra gente. Então, essa genética trouxe, né, várias coisas interessantes. Por exemplo, aí eu consegui personalizar melhor tanto as vitaminas, tanto os minerais, ela me dá várias coisas legais, eu consigo personalizar de fato uma dieta, um plano alimentar focado na genética. Então a genética veio para revolucionar tanto a minha conduta, tanto a vida do paciente. Uma descoberta também que a gente teve que eu vi, né, que eu analisei o teste genético dela, foi que deu alto risco para câncer de ovário. Caramba. E eu perguntei se ela queria saber, se tinha alguma coisa que ela não queira saber, e ela falou que poderia contar tudo. Eu falei, ó, deu um alto risco de câncer de ovário. Ela, olha, eu tenho 2 miomas no ovário e apareceram 2 nódulos agora. Então a gente já traçou uma. E ela tem mais de um ano que ela não foi na médica pra voltar pra ver isso. Então a gente já traçou um novo acompanhamento focado nutricionalmente nisso. E ela já saiu de lá, já agendando. Claro que eu tratei toda essa questão psicológica também, porque emagrecimento não é só passar uma dieta, uma lista de substituição, é emocional. A gente tratou isso, ela já conseguiu, hoje eu mandei mensagem pra ela de manhã, ela já conseguiu agendar o ginecologista dela e ela descobriu que vamos focar nisso daí agora. Então, o teste genético hoje veio pra melhorar a nossa conduta e ser mais assertiva no tratamento. Essa prevenção aí também, né? Você se adiantou. A nutrição vai muito além da alimentação, né, gente? Muito. Acabou agora esse negócio de toma aqui, ó, você vai substituir a banana por isso. Não tem mais isso, gente. Hoje em dia, o acolhimento, você entender a questão da genética, que vai muito além do que a gente só prescrever um tipo de alimento. Né? Muito importante também estar alinhados com outros profissionais, né? Sim, ginecologista, um educador físico, psicólogo, né? Equipe multidisciplinar. Nós precisamos realmente dessa ajuda, porque às vezes porque a nutrição eu costumo falar que assim, nós temos que dar as mãos. Por isso que a equipe multidisciplinar ela vai te ajudar a ter um acompanhamento mais assertivo. Então, o paciente às vezes chega no consultório, né, com vários distúrbios, e aí você consegue, não, isso aqui eu consigo, eu posso até aqui, daqui em diante é o outro profissional. Aí você vai indicando, né? Parcerias, né? Isso, muito eu bom. ia falar da questão da parceria em relação... Muita gente pensa em parceria por pensar na parte financeira. Pensa sempre na parceria em melhoria tanto do seu trabalho quanto dos seus parceiros, porque vai ajudar muita coisa. Para tudo, como ela falou, no teste genético, nós conseguimos identificar isso, e aí ela fez o quê? Encaminhou para o ginecologista. E a mesma coisa acontece, como eu recebo encaminhamento de cardiologista, como eu recebo encaminhamento, por incrível que pareça, de muitos endocrinologistas. Isso então, é ótimo. isso é muito importante, porque a gente consegue fazer um trabalho mais assertivo com aquele paciente que vai muito além só da alimentação, como você falou. Verdade. Sim. Fala um pouquinho do seu projeto Metamorfose. O Metamorfose, eu sou bem suspeita para falar dele, né? O Metamorfose, ele foi criado para ajudar apenas mulheres, tá? Mesmo eu atendendo homens, tendo resultados muito legais com um público masculino, mas eu criei o Metamorfose pensando em mim e nas mulheres que eu atendo. Então, ele é o meu método avançado de emagrecimento, ele tem duração de 3 meses, né, 90 dias, e dentro desse processo, né, desse programa nutricional, nós temos condutas e estratégias diferentes, que elas mudam a cada 21 dias, e a cada 21 dias eu consigo fazer com que meus pacientes eliminem uma quantidade X de peso, para que no final elas realmente alcancem... Já aconteceu da gente eliminar mais de 10 quilos, né? Eu tive um sucesso com uma paciente que ela chegou a menos 15 quilos ao final do programa. Então, dando todo o suporte, o WhatsApp ali toda semana. Então, todo o acesso a mim você vai ter. Não que na consulta você não tenha, mas dentro do programa nutricional, como ele é uma coisa mais elaborada, né? Mais feita para isso, que é para fazer com que o paciente ele não desista, eu consigo dar esse suporte mais de pertinho, essa orientação mais de pertinho.
Então, se você for mulher, tiver entre 25 e 45 anos, quiser participar do programa Metamorfose, só falar comigo nas minhas redes sociais, tá bom? Muito bom. E só fazer uma observação para... Eu acredito, né? Eu quero que o público, né, que tá iniciando agora a nutrição, então que já tá nesse ramo, tá um pouquinho desanimada, que assiste esse podcast, né, que tá bem interessante, e fazer também a associação. Jogando sardinha. Pra fazer associação ao método de acompanhamento que nós três Sim, temos. nós temos. Porque hoje em dia, a obesidade, que a gente trabalha com obesidade, ela é uma doença crônica não transmissível. Não vai achando que uma consulta você vai resolver seu problema e você vai emagrecer 5, 10, 15 quilos. O que a gente foca aqui é exatamente o acompanhamento, que é o nosso diferencial, que é o meu diferencial, é o acompanhamento. A Suelen falou do Metamorfose. Hoje eu tenho meu método de acompanhamento. Tem duração em torno de 4 meses. São 4 consultas a cada 28 dias. Meus pacientes aí eliminam de 8 a 15 quilos dentro desse prazo. Claro que varia de paciente para paciente. E ele é específico para mulheres que têm uma vida muito corrida, que já tentaram de tudo e não emagreceram. E para trazer nessa questão de que uma consulta não vai resolver o problema, lindo. Para você, né, levar alta, vai, principalmente emagrecimento, a gente tá falando em torno de 8 meses a 1 ano pra gente eliminar esses pesos. E emagrecimento não é só peso, tá muito mais no emocional, na sua conduta, na sua vida, do que de fato um simples plano alimentar para você virar as costas pra gente e não voltar. Por isso que hoje a gente foca mais no método do que na consulta avulsa. A consulta avulsa hoje, como eu falei, não é o que vai te deixar rica, né? E também não é o que vai solucionar a vida do seu paciente. A consulta avulsa hoje não muda a vida do seu paciente. Sabe por quê? Mês que vem, o cachorro ficou doente, a mãe ficou doente, aí o cartão de crédito usou para alguma coisa, o paciente não vai retornar. Então, foca no método, foca no poder de transformação que você tem para a vida do paciente. E é isso. Eu acho que focar na saúde, né? Eu costumo falar para o paciente que entra no consultório, eu pego muito paciente que chega lá com as taxas muito altas, com colesterol alto, ou já pré-diabético, diabético. O diabético pode ficar sem a medicação? Não pode, ele sendo acompanhado. Então, o processo de emagrecimento é a mesma coisa. Sim. A pessoa, ela emagrece, às vezes ela, ficou 3 meses e foi embora. Sem o nutricionista da alta. Então, não façam isso. Por quê? Porque, como a Carol falou, a obesidade, ela é uma doença, sim. E a gente precisa cuidar e olhar para ela com muito cuidado. Então, se você está fazendo um planejamento, se você está tendo acompanhamento, segue ali as orientações. Por exemplo, o paciente que está comigo, ele conseguiu chegar no peso dele, o que eu faço? Eu começo a colocar as consultas espaçadas. Eu dou ali, semana passada eu dei alta para 3 pacientes, então elas ficam muito felizes e alegres. Mas eu já tenho ali a data da próxima consulta, daqui a 4, 5 meses. Por quê? Esse acompanhamento é muito importante. E a saúde, ela precisa ser olhada ali e colocada em primeiro lugar. Isso, e se você faz consulta avulsa, boa parada, hein? Eu também tenho meu programa nutricional, tá, gente? Fala aí do seu o que programa. acontece? Esse programa, eu consigo assistir melhor cada paciente na sua individualidade. Então, o meu programa, ele conta com 3 consultas, então o paciente, ele fica ali sendo assistido. O que tem nesse programa, Keila? Além de toda a entrega, é o meu acompanhamento mesmo. Eu falo com o paciente está no mercado, às vezes manda foto. Esse aqui pode, Nutri, que eu posso. Então, esse é um acompanhamento personalizado. Fala comigo, manda mensagem, eu estou sempre respondendo. A consulta avulsa, esse paciente, ele é assistido dessa forma? Não dessa forma, porque realmente, às vezes não dá tempo. Mas, então, se você quer um acompanhamento personalizado, alguma coisa mais voltada ali, não, eu quero que alguém me assista, é só vir pro meu time, né? É só entrar ali. Então, vocês têm vidas corridas, né? Bastante. Graças a Deus. Como vocês conseguem conciliar a alimentação de vocês, a rotina e o trabalho e tudo mais? Família. Então, hoje, atualmente, eu moro com meu namorado e eu vou ser sincera, eu tenho um suporte muito legal. A gente divide, né, os afazeres da casa. A gente divide os trabalhos, então eu sou a pessoa que não cozinha, tá, gente? Que fique claro. Eu sou a pessoa que cuida da casa e ele me ajuda na questão da alimentação. Então, o que eu ensino pra vocês, eu posso não fazer propriamente na minha casa porque eu tenho esse suporte. Mas se vocês forem abrir o meu congelador, tem lá todos os potinhos congelados que são pra semana. Às vezes a gente consegue fazer pra pelo menos 2 semanas. Então, eu tenho essa organização dentro da minha casa.
casa, tá? E não pense que não é porque eu não faço que eu tenho tempo sobrando. Não, como eu falei, como a gente divide, então eu consigo me organizar melhor. Então, esse suporte foi justamente para que eu conseguisse focar no meu trabalho. E esse ano eu também estou fazendo um curso onde eu tenho aula presencial todas as quartas-feiras. Então, foi focando nesse processo que eu tive esse auxílio dele, que para mim é muito importante. Muito importante, difícil, me né? ajuda, sim, e me ajuda a realmente ter esse tempo. Então, eu vou dar um recadinho para quem agora? Para os homens, Ótimo. maridos, queridos maridos. Sempre que possível, ajudem suas esposas. Não é porque elas querem ficar em casa sem fazer nada. Elas realmente precisam, às vezes, de suporte para cuidar dos filhos, para cuidar do trabalho delas, para cuidar dos estudos delas. Então, se vocês fizerem um pouquinho, né, derem um pouquinho a mais dessa ajudinha, vocês vão ver como vai melhorar tanto a rotina delas quanto a sua rotina. Combinado? Marido, escuta isso. A gente vê muita dificuldade de mulheres, né? Sim. Lá em casa, como que funciona? Eu que faço a comida. E assim, eu tenho uma filha de 16 anos, adolescente. Eu faço a marmitinha dela, porque ela fica, ela estuda o dia inteiro, integral. Eu faço a marmitinha dela e faço do marido. Então, a cozinha, ela fica totalmente voltada pra Keila, né? Então, assim, eu sou a cozinheira da casa. E assim, não é fácil, porque a rotina é muito corrida, né? Como eu falei, de atendimento, paciente, e aí eu sou mãe, eu sou esposa. Mas eu tento trazer pro meu convívio, pra minha vida, o que realmente eu prego lá no consultório. Então, às vezes, eu posto alguma coisa, eu lembro, ontem mesmo eu estava fazendo um franguinho grelhado, eu lembrei de estar postando e mostrando. É fácil? Não. Por quê? Porque a família quer pedir fast food todo final de semana. Mas assim, hoje eu consigo trazer isso para eles. Não foi fácil, tá? Então, assim, um ano realmente é um processo. Mas eles comem hoje, posso falar que 70% é saudável. Mas essa vida corrida que eu tenho, realmente, fazer as marmitas, não é fácil. Então, assim, maridos, amor, escutou a Suelen? Me ajuda aí. Exatamente. Hoje eu ainda tô nesse processo de me encontrar no pessoal para diferenciar profissional com profissional com pessoal, porque eu sou muito workaholic, né? Eu penso trabalho 100% do dia. Então, eu tô nesse processo de diminuir essa parte do trabalho e focar mais no pessoal. Mas em questão de alimentação e organização, uma coisa que funciona muito lá em casa eu não abro mão de terceirizar as minhas obrigações pessoais. Eu moro sozinha com minha irmã estuda integral, faculdade pública de odontologia, quase não tem tempo pra nada. Então, eu tô sempre terceirizando ações. Eu não me sobrecarrego, tá? Aprendi a não me sobrecarregar, então eu terceirizo ações ou comprando comida congelada, né, de pessoa, aquelas marmitinhas fitness que Graças vendem. a Deus que existem essas pessoas, né? Gata. Ou então tem uma pessoa que eu boto de 15 em 15 dias, vai muito do meu também humor. Se eu quiser comprar congelado, às vezes enjoa, ou então eu peço pra alguém lá cozinha as coisas que eu quero, eu monto na marmita, eu moro em casa, então me dá muito trabalho, não moro porque eu quero, tô nessa fase de mudança ainda também. Adaptação. Mas quintal, então eu arrumo alguém pra lavar meu quintal porque eu não tenho tempo. Muita coisa que fica mais, pra mim, é organização de casa, mas tudo que eu puder terceirizar, eu terceirizo. E também uma coisa que não pode ficar sem, uma vez na semana, pelo menos, em hortifruti. Se eu deixar pra depois, uma vez na semana, fica sem Não tem fruta, jeito, fica sem essas coisas e tudo mais. Então, ainda tô nesse processo de me identificar, né? Fazer esse equilíbrio de pessoal e profissional. Casa que você vai entrar nesse processo rapidinho. Ah, não, não, foi só. Quero não, tô muito afim não, mas a gente vai. Foi só. Hoje eu namoro há 10 anos, mas a gente não quer ainda juntar as escovas de dente, que é tudo um processo. Tá vendo? Igual emagrecimento. Tudo é um processo. Mas a gente vai se virando do jeito que dá. As três têm hobbies bem diferentes, né? Sim. Como que vocês acham que é importante, assim, para a qualidade de vida, ter um tempo para vocês, não só as esposas, as namoradas, as profissionais nutricionistas? Então, pra mim, eu acho muito importante. Eu tenho transtorno de ansiedade, então eu botei lá, né? Disse que eu agora tô praticando corridas. Meu foco é começar a participar das competições. E a corrida, no geral, a atividade física em si, me ajuda muito nessa questão de, óbvio que o psicólogo também, né, o profissional também me ajuda também, mas essa parte da atividade física, ela faz com que eu me acalme. Então, correr me faz bem,
não, eu tento correr todo dia de manhã, mas às vezes não dá. É impossível, porque por conta dos atendimentos. Então eu vou revezando, mas eu tento mostrar, eu tento trazer isso para o meu Instagram, para as pessoas verem que realmente eu vou quando dá. Porque é importante eu mostrar esse lado também, porque muitas vezes as pessoas se cobram muito para ter um tempo livre para praticar atividade física e por conta do trabalho, de filho, marido, enfim, não conseguem. Então eu trago exatamente isso. Deu tempo, eu fui. Não deu, não fui e tá tudo bem. Só que a atividade física pra mim é isso. Ela me traz mente calma por conta do transtorno de ansiedade que deixa a minha mente muito tumultuada. Parece que são várias Suellens falando ao mesmo tempo dentro da minha cabeça. Então, as corridas têm me ajudado bastante nisso. Então, todo tempinho que eu tenho livre, tô indo, principalmente na praia, porque é onde eu me sinto melhor. Eu amo praia. Eu amo estar, nem que seja sentado olhando pro mar. Então, ali, correr na praia ali tem me feito muito bem e é uma coisa que eu não quero abandonar. É muito bom. E treinamento para os 5 quilômetros, tá? É um projeto. O hobby... Gente, eu amo praia. Coloquei lá que eu amo praia. Bem assim, diversificado, né? Que eu amo praia, que eu amo essa conexão. Esse final de semana eu estava lá em Cabo Frio. Então, eu amo essa conexão. Então, sempre que eu posso, todo final de semana eu tô lá, indo pra lá. Porque, por mais que eu esteja em família, eu ali de frente pro mar eu consigo me conectar, é como se eu estivesse recarregando mesmo as energias e fico pronta pra semana começar bem, né? E o cinema, que eu amo, semana passada eu consegui ir pro cinema só com o irmão, com o maridão, mas geralmente é uma programação que eu faço em família. Eu acho que eu coloquei também musculação. Eu amo a musculação. Eu falo que a musculação, assim como a nutrição me encontrou, a musculação também me encontrou. Eu posso estar cansada, mas aí vem os suplementos da Whey que eu tomo. Cansada, assim, com o dia a dia. O que acontece? Eu acabo não me arrependendo todas as vezes que eu vou. Às vezes eu falo assim, cara, eu não vou treinar hoje não. Eu treino de segunda a sexta. Sábado e domingo eu tô com a família. Mas assim, às vezes eu tô muito sobrecarregada. Por exemplo, quinta-feira passada eu trabalhei o dia inteiro. Não vou treinar, não vai dar. Mas assim, consegui treinar e cheguei na academia. Depois do treino eu falei, ainda bem que eu vim. Porque é uma sensação maravilhosa. E é algo que eu sinto, é uma das poucas coisas que eu faço por mim. É a musculação. Então entra no meu hobby aí, eu amo. E viajar, né? Quem não gosta de viajar? Eu amo viajar. Quem não gosta? Bom, Carol, qual é o seu hobby? Não fazer nada. Verdade. A gente veio no caminho lá, o que você gosta de fazer? Eu não gosto de fazer nada. Meu hobby, sabe que é o meu momento de paz? É eu chegar em casa, depois de perturbação de tudo. Eu cheguei em casa, tomar meu banho, ficar deitada, mexer no TikTok. Meu hobby é mexer no TikTok, gente. É meu momento de paz. Sabe aquele momento que você tranquiliza, só a paz de espírito, você se conecta. Eu amo ver receita no TikTok, eu amo saber. O TikTok, pra mim, ele é mais educativo do que besteira, tá? Do que interativo. Tudo. Essa comunicação, gente, eu era super introspectiva. Geralmente, essa comunicação. Fala, dá uma olhada no TikTok. Agora, sobre não fazer nada, gente, eu amo não fazer nada, é meu hobby preferido. Agora, quando eu tô com tempo, disponibilidade, quando eu quero esparecer um pouquinho a mente, praia. Como eu falei, eu sou muito enérgica. Então, praia pra mim renova minhas energias. Todas as viagens que eu faço é relacionada à praia. Não vai me ver eu indo pra museu, porque não é minha vibe. Vai ver eu sempre em praia, em conexão com a natureza, praia. E é isso. Muito bom, os três gostam de praia, eu também amo. Acho que não tem quem não goste, né, gente? Praia eu acho que traz aquela sensação de paz, calmaria. E aí, mencionou a suplementação. Vamos falar aqui rapidinho só, sei lá, assim, cada paciente tem a sua individualidade, mas se vocês pudessem dar a cada uma, assim, um top 3 de suplementos que vocês mais gostam, quais seriam? Posso começar? Pode! Animadíssima! Animadíssima. Creatina, gente, eu passo creatina pro paciente, porque trabalha essa parte, né, não só a questão de músculo, mas também a parte neural. Ômega 3, eu falo que é padrão ouro, todo paciente, porque chega inflamado e também atua nessa parte neural. E a glutamina, porque eu pego muito paciente com um problema ali com essa parte intestinal. Então, a gente sabe que ela trabalha essa barreira intestinal. Então, são os 3 que o paciente entra no consultório e, assim, a grande maioria não sai sem essa prescrição, que eu amo. Muito bom. Eu também gosto muito da creatina. Eu tenho um trabalho à parte, além do emagrecimento. Eu trabalho com um time de pôquer. Então, jogadores de pôquer, esporte da mente. Então, a gente precisa trabalhar
muito bem o cérebro desse Sim. paciente, para que ele tenha concentração, para que o cérebro dele funcione sempre melhor, então a parte cognitiva esteja sempre em dia. Então, creatina é um dos que eu trabalho muito. Eu estudei muito sobre a creatina justamente para trabalhar com eles, né? E quando eu apresentei, teve essa questão do, mas espera aí, eu não, porque a maioria não treina, tá? Sim. A maioria dos jogadores de pôquer, eles não treinam porque eles também não têm tempo. E trabalham sempre sentados, porque são jogadores de pôquer online, né? Então, quando eu trouxe a creatina, eles, não, mas eu não treino, deixa eu explicar. E aí eu vou dando toda a explicação, e aí a creatina passou a fazer parte da maioria dos jogadores que eu atendo. A coenzima Q10, também minha queridinha, sou apaixonada por ela. E a cúrcuma, que eu também gosto bastante, porque eu atendo muitas mulheres com lipedema, e ela é um dos suplementos que faz parte, assim, de todas as mulheres com lipedema que eu atendo faz parte desse atendimento. Muito bom. Isso. Eu vou fazer umas associações. Eu, primeiro, top 1 ômega 3, gente. Isso daí é padrão inflamatório. Ó, perfeito. Eu prescrevo muito ômega 3. Uma associação que eu prescrevo muito é a espirulina com a clorela. Ó, cada suplementação vai agir de uma forma diferente nos horários. Então, a clorela eu utilizo muito para paciente com lipedema, para auxiliar nessa questão da drenagem linfática e tudo mais. A espirulina, vontade de comer doce. Então, associo, são águas marinhas desidratadas maravilhosas, a clorela com a espirulina. E vitaminas, cara. Se eu pego hoje paciente, quando eu pego o exame de sangue, a vitamina D e a B12 tá lá no chão. Então, são os que eu mais prescrevo. Vitamina D, B12, espirulina com clorela e ômega 3. E um queridinho que eu não gosto muito em cápsula, mas só o líquido, é o vinagre de maçã orgânico. Não sei se vocês prescrevem, se tem na prescrição de vocês, mas como eu trabalho com grandes emagrecimento, o vinagre de maçã orgânico, ele tem estudos comprovados maravilhosos, dependendo do horário que você toma. Então, cada paciente eu uso de uma forma diferente, mas eu tenho ótimos resultados para baixar a insulina, para controle de colesterol, de insulina, de gordura visceral, gordura no fígado. Ele é maravilhoso. É um dos suplementos ouros que eu mais tenho resultado, é o vinagre de maçã orgânico hoje no consultório. Muito bom. Se deixasse, a gente falaria aqui o dia inteiro, né? Sim. Mas Tá a muito gente tá gostoso. chegando no final. Vamos marcar outros? Com certeza, a gente já é de casa já. Aí eu queria que vocês deixassem, né? Cada uma deixasse uma mensagem para quem quer empreender, tá com medo, para pacientes, assim, uma dica, o que tiver no coração de vocês. Deixem as mensagens finais aí, Suelen, Keila e a Carol. Bom, eu vou começar primeiro para a mensagem para os pacientes, eu quero dar para os dois, tá? Ótimo. Para os pacientes, entendam que o emagrecimento é um processo, não tenha medo do processo e não achem que o emagrecimento é impossível. Eu tô aqui, eu emagreci 20 quilos, então eu consigo mostrar para vocês que tendo paciência, entendendo o seu processo, acolhendo as suas dores, você vai conseguir chegar no seu objetivo. E, principalmente, com o acompanhamento certo. Não vendo modinhas da internet, porque aí você pode até ter resultado momentâneo, mas depois você não vai saber o que fazer. Então, o profissional tá ali para te ajudar. E para quem tá começando agora, tá? Eu tenho alguns nutricionistas que me seguem, não tenho milhares de seguidores, mas graças a Deus eu tenho bastante gente que gosta do meu trabalho. Então, assim, não tenham medo da faculdade. Principalmente isso. E não deixem de usar o Instagram como ferramenta de trabalho de vocês, mesmo estando na faculdade. Só se atentem ao que vocês realmente podem postar. Mas não deixem de fazer esse trabalho justamente por quê? Porque eu queria ter começado antes, mas eu tive medo. Então não tenham esse mesmo medo que eu tive, porque vocês vão ver que o resultado, quando vocês saírem, vai ser muito melhor do que se você esperar terminar para poder começar. Perfeito. Muito bom. Eu quero falar para as pessoas que estão, que na verdade buscam esse emagrecimento e têm essa dificuldade. Se eu pudesse hoje deixar um recado, viva a vida com equilíbrio. Quando a pessoa ela consegue ter esse equilíbrio, ela vai saber que assim, ela vai estar em um lugar, ela vai fazer as melhores escolhas. Então, quando a gente aprende a fazer as melhores escolhas, a gente consegue entrar e sair de qualquer lugar. Seja em um final de semana, em um evento, seja em um rodízio, às vezes ali você tá, o que eu vou comer? Então, viva com equilíbrio. Você pode sim fazer ali um acompanhamento, tá comendo certinho, o que eu falo para os pacientes. Mas assim, foca realmente no equilíbrio, porque o equilíbrio vai fazer com que você realmente tenha uma vida mais saudável. E para os amigos que estão começando, né, os colegas de profissão, a Suelen falou algo que é muito importante, essa questão
de estar sempre nas redes sociais. Mas, além disso, eu sempre falo tem uma colega que acabou de se formar, eu falo, tudo que acontecer de evento, principalmente se for gratuito, esteja sempre inserida nesses eventos, porque a gente aprende muito. O network é muito importante, principalmente para quem está iniciando. Para gente que já estamos inseridos e para quem está iniciando também. Então, assim, foca, não fica dormindo, não fica olhando só o que o outro está fazendo. Também tem essa iniciativa de começar, né, Carol? Sim. Que assim a gente vai crescendo a cada dia. Exatamente. E a minha mensagem hoje é tanto para quem está iniciando o processo de emagrecimento, quem iniciou e quem já está iniciando ou vai reiniciar no mundo da nutrição. Não deixar o medo e a insegurança tomar conta de vocês. E também não esperar essa oportunidade aparecer. A oportunidade é a gente que cria. Vai com medo, vai com insegurança, foca no seu propósito. Qual o objetivo que você quer chegar? Você quer sua independência financeira? Você quer seus menos 10 quilos? Você quer mais qualidade de vida? O que você quer hoje? Se você esperar esse momento chegar, ele nunca vai chegar se você não der o primeiro passo. Então, dê o primeiro passo, confia no processo que vai dar certo. Só vai dar certo se você acreditar e confiar que deu certo. Ai, gente, muito obrigada. Eu amei o bate-papo. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Desde lá do Whey Connect, que a gente conversou um pouquinho, eu falei, ai, gente, vamos às 3, que vai ser divertido, diferente, você né? É incrível, você consegue deixar a gente muito à vontade. Muito obrigada por essa conversa, foi muito bom. Obrigada. Tinham muitas outras coisas para falar, né? Então a gente volta. A gente pode fazer outros. Muito obrigada pela disponibilidade, por falar um pouquinho das vidas profissionais e pessoais, né, de cada uma. E pela energia. Sim. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem com a gente aqui. Sigam as meninas nas redes sociais, que elas vão postar, vocês vão acompanhar e vão gostar. Isso aí. Aqui no YouTube temos outros episódios também de podcast. Fiquem à vontade para assistir. E sigam também o Whey Suplementos. É isso, gente. Um beijo Tchau, e até tchau. a próxima. Beijinho.